Tati, por que que quando eu começo a mudar, isso incomoda tanto? Por que que é importante eu compreender esse processo da mudança do que acontece no meu cérebro e acontece no cérebro das pessoas que estão vendo a minha mudança? Como lidar com as críticas, como lidar com o julgamento, já que mudar não é fácil. Então, na nossa aula de hoje, eu vou estar trabalhando, além de reforçar o que acontece na nossa mente, por que incomoda tanto, também vou ajudar vocês a lidar com críticas e julgamentos. Então, sejam todos bem-vindos hoje ao nosso 7 dia dos 21 dias, e é um prazer, e eu só tenho que agradecer meu Criador por todo o conhecimento que eu venho adquirindo. A minha especialidade é em neurociência cognitiva e processos psicológicos. Então, além de atendimentos particulares, eu também tenho um grupo de pessoas que decidiram se conhecer, compreender o que acontece na mente. E vocês que estão aqui como convidadas, provavelmente foram convidadas por uma dessas minhas alunas ou pacientes. Então, se você está aqui, lembra de agradecer por essa pessoa ter lembrado de você, porque eu sei que você é muito especial para ela. E hoje, caso você tenha percebido alguma mudança nessa pessoa, você também vai compreender o que aconteceu na cabecinha dela e na sua cabeça. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui 3 pontos bem importantes para poder compreender o porquê que a mudança incomoda. Então, quando você vai organizar qualquer parte da tua casa, que tá aquela bagunça, você começa a ir colocando cada coisa no seu devido lugar. Se é você que coloca, você acha. Mas se você convive com outras pessoas, provavelmente, muitas vezes, ao invés dela agradecer pela limpeza, pela organização, ela vai começar a reclamar porque não acha nada. Mas com o tempo, ela também vai começar a se organizar. Então, por que que a mudança ela incomoda ou por que que ela causa essa reação? O primeiro ponto é porque você mudou as coisas de lugar. E como é que a gente está tratando da questão do emocional, você entrou em movimento. Então, essa reação, ela é natural. As pessoas que estavam ao teu redor estavam acostumadas com a tua disponibilidade total. Só que agora você compreendeu que você tem 4 pilares, que é sua responsabilidade e que você vai prestar contas disso para Deus, que são a tua área emocional, a teu emocional, seu mental e seu físico. E esses 4 pilares sustentam todas as outras áreas da sua vida. E que quando você investe essa prioridade, é como se eles começassem a ter rachaduras. Então, essa mudança, quando você simplesmente começa a priorizar esses 4 pilares, vai haver essa reação. O segundo ponto é porque essa pessoa ela estava apegada ao seu antigo padrão. Então, ó, coloca muito amor no teu coração. As críticas, as caras feias, os comentários passivo-agressivo não é ódio. É o desespero dessa pessoa tentando voltar ao conforto da sua subserviência que você dava para ele antes. Então, imagina, estava acostumado em você simplesmente ou fazer tudo ou esperar que ele fizesse por você. E de repente você começa a criar limites, ou de repente você começa a dizer que você precisa de sua autonomia. Porque aqui, se apegar a esse padrão antigo, a pessoa ela sente falta do seu eu antigo. Então, aqui a gente tem 2 situações. Aquela pessoa que era totalmente dependente, eu vivi os 2 movimentos com o meu esposo, onde eu era totalmente dependente dele, e aí quando eu passei a ter mais autonomia, ele estranhou. Mas tem também aquelas pessoas que simplesmente fazem tudo pelo outro, correto? Porque para todo dependente tem um codependente. Então, se você está aí e você está esperando pelo outro, ao passo que você vai tendo mais autonomia, você vai criar uma reação. O outro vai falar: Nossa, o que está acontecendo? Vai me largar. E lembra daquelas feridas da infância
que muitas vezes eu engulo o choro, muitas vezes eu simplesmente não me posiciono, muitas vezes eu simplesmente vou ser ali bonzinho para quê? Para me sentir amado. Uma ferida da infância. Já tem pessoas que a dor é justamente o quê? Eu preciso ter valor, e para eu ter valor, eu tenho que fazer, 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 fazer. E já outras pessoas, a dor da infância é o abandono. Então, se eu disser não para aquela pessoa, ela vai me abandonar. Então, todos aqueles contratos da infância, ela vem como uma avalanche. E aí, na hora que você está mudando, isso reflete um no outro. E começa a estranhar o comportamento. Então, isso é natural. E aí, sente falta do eu antigo, porque não sabe como vai ser esse novo, se vai dar certo. Tá fazendo sentido para vocês? Então, tanto é desafiador para quem está fazendo a mudança, quanto para quem está vendo. Porque vai sentir falta de lá do seu eu antigo, vai sentir falta, talvez ali de fazer por você e agora você está fazendo, vai sentir falta do que você fazia pelo outro, vai. Então, por favor, coloca mais amor no teu coração. A reação deles não é julgamento do seu caráter. Isso não significa crítica e julgamento à sua falha. Mas quanto mais há uma crítica, um julgamento e você está caminhando, é importante você entender que a mente está passando por um processo de reorganização também. Então você mudou de lugar, entrou em movimento. Aquele eu antigo, ele tinha a utilidade em algum momento e agora vai estabelecer limites. E a sua mente vai precisar de um tempo e a mente do outro também vai precisar de um tempo. Olha o que que acontece aqui dentro da tua mente. Você vem lá desde criança assinando cláusulas de várias coisas que você nem parou para pensar e mamãe dizia: Isso não pode, isso você não consegue, isso não dá certo, você vai quebrar a cara. E você ia lá e assinava. E como você era criança, você concorda que muitas coisas você realmente não ia poder fazer? Sim ou sim? Só que agora a mente fica fazendo com que você continue acreditando nessas cláusulas que hoje se tornaram mentira. E quando eu acredito nessas mentiras, eu mino a minha força, eu mino a minha fé e eu mino a minha esperança. Isso automaticamente vai afetar as quatro áreas do cérebro: o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço e a área da espiritualidade. Então, para pensar, se num processo de mudança eu trago essa consciência para mim, que a mente vai passar por um processo que a gente chama de homeostase psíquica. Vou falar de uma forma simples. Quando você está limpando uma casa, você vai ali organizando, aí de repente você botou uma coisa no lugar, você fala: Ó, isso aqui não dá certo. Criança vai passar aqui, eu não sei quem vai passar, vai derrubar. É melhor colocar no alto. É assim ou não é? E você não vai ajustando as coisas de acordo com o que você vai organizando. Às vezes você põe uma coisa no lugar, você fala: Não, isso aqui não ficou bom aqui, eu vou mudar. Você não coloca e fica lá e pronto. Não, na sua mente também. Então, quando entra uma informação, imagina, eu estou com pessoas aqui que nunca fizeram um curso de inteligência emocional, nunca nem ouviram. Então, tudo isso não é novo. Algumas desistiram até no meio do caminho. E aí, o que que acontece? Quando você entra esse conhecimento, ele não adentra imediatamente ao seu coração e você já começa a aplicar, não. Aqui tem como se fosse uma peneirinha. Vai entrar o conhecimento, esse conhecimento ele vai ser filtrado. De que forma? Ele é de curto prazo para você ponderar se aquilo faz sentido, se não faz sentido. Depois esse conhecimento vai convencer seu coração e só depois que seu coração sentir, coração figurativo é essa área do cérebro que ele representa as nossas emoções. Então, depois que essa informação ela entra, que seu coração sentir, fizer sentido, aí esse aqui, quando percebeu que essa área da emoção e essa da razão entrou em equilíbrio, esse aqui começa a fazer, a executar. Só que o que acontece muitas vezes é que essa parte aqui já entendeu, já acha que sabe, mas não dá o tempo para convencer o coração. Aí fica razão e emoção brigando. Só que essa parte aqui é a mais primitiva, é aquela do fazer.
Aí ela vira e fala assim: vocês dois vão ficar aí brigando, é? Vai perder tempo aí, é? Então eu vou fazer o que eu já sei. E aí o que que ele já sabe? O padrão antigo. Errado. Eu não falo nenhum errado, sabe, Lúcia? Porque tem coisas que a gente faz que é certo, que mamãe e papai ensinou a gente certo, muitas coisas boas, sim. Sim. Mas no que diz respeito às nossas emoções, se você nunca parou para estudar, você não tem nenhum arquivo aqui na sua cabeça. Como que você vai lidar com esse cérebro se tu nunca estudou? Tem como? Então, como você quer aprender a lidar com as suas emoções, gerenciar suas emoções, se você nunca parou para estudar, nunca parou para entender? Então, você vai lidar com ele conforme mamãe e papai te ensinaram. Engole o choro. Você não consegue, você não merece, você é a pior espécie de pessoa possível, você é mal porque você está negando a ajuda do outro. E aí, tudo isso invalida quem você é de verdade. Tá fazendo sentido? Então, o processo dos 21 dias é porque 7 dias a informação está aqui. É tanto que o primeiro, segundo, terceiro dia a pessoa tem desafios, já viu? Para acordar, para entender. Aí lá pro quarto, pro quinto, pro sexto, pro oitavo, pro nono. Aí ela, ai, agora eu tô entendendo mais ainda. Porque o coração começou a o quê? A simplesmente convencer. E quando você sente, o poder é muito maior. Porque às vezes a pessoa fala assim, Tati, quem é mais forte, o conhecimento ou o sentimento? Vou ajudar vocês. Quantas vezes que você sabe o que é certo, mas na hora do caos você faz o que é errado? O sentimento é mais forte. O sentimento. Então, isso, o sentimento ele é mais forte. Por isso que, peço licença para citar, a Bíblia fala sobre você proteger o quê? O seu coração. Então, se eu não sei gerenciar as minhas emoções, ou se eu estou num processo de gerenciar as minhas emoções, mas ainda tem pontos que eu preciso trabalhar, eu não posso parar. Tá fazendo sentido? Então, Tati, se tudo isso está acontecendo em mim e está acontecendo no outro, por que que é importante a necessidade, Tati, de eu usar de amor e compaixão com o próximo? Por conta desses 3 pontos aqui, ó. Por que que a mudança é necessária? Parte 2. É um convite para a sua luz iluminar vidas. Então, são 3 pontos que nós vamos considerar. O primeiro foi que Deus te fez luz. O segundo, doenças emocionais aumentando de crianças a idosos. E o terceiro, algo muito poderoso que talvez você não tenha se dado conta ainda, apenas talvez na área espiritual, mas não tenha se dado conta do quanto que nós estamos nos tornando vulneráveis devido à doença mental, em estar acreditando em mentiras ao invés de provar a verdade de quem você realmente é. Então, nós vamos analisar esses 3 pontos para trazer à consciência de vocês a necessidade da mudança. O que que acontece? Primeiro, é que Deus ele não quer que você coloque a luz, ele não te fez para sofrer, ele te fez para ser feliz. E ele é um Deus feliz e um Deus de amor. E aí, quando você aceita o convite e entende que existe um propósito e uma missão muito maior na tua vida do que apenas acordar, viver e dormir ou morrer, e você começa a entender que você tem todas essas partes cerebrais que elas agem como um todo, você começa a ir lá, cuidar da tua espiritualidade, começa a cuidar da tua parte mental, obtendo novos conhecimentos. Com esse conhecimento, você começa a gerenciar as suas emoções e ditar para sua mente o que é para ela fazer e não ela mandar em você. Você concorda que o seu pensamento muda? Você concorda que o seu sentimento muda? E que suas ações mudam e, consequentemente, o seu nível de espiritualidade sobe? Como é você com outras pessoas? Sua conversa é agradável, sua presença, as pessoas sentem falta de você. Você consegue ajudar muito mais a outra pessoa. E você prova através da sua conduta que é possível reformar a maneira de pensar e que é possível renovar a mente e ter um comportamento equilibrado e com sabedoria. Sim ou sim?
Mas talvez você pergunte, Tati, mas é um fardo muito grande só eu cuidar de mim. Gente, eu esperei o André 3 anos. E se fosse 10 anos, eu esperaria, porque casamento é sagrado para mim. Mas o que que é importante eu compreender? Que o meu cuidado não dependia dele, a minha espiritualidade não depende do meu marido, o meu cuidado emocional não depende do meu marido, o meu cuidado mental não depende do meu marido, o meu cuidado físico não pode depender do meu marido, porque cada um levará a sua própria carga. E esse sentimento de espera é da criança lá. Hoje eu sou adulto. Então imagina, Tati, se é importante eu ser luz, tem um segundo ponto. O número de pessoas doentes emocionalmente desde criança até idoso está aumentando ou não está? E muitas vezes, o que que acontece? A pessoa vira para mim, Tati, me ensina a lidar com meu marido, Tati, me ensina a lidar com meu filho, Tati, me ensina a lidar com meu patrão, Tati, me ensina. E aí eu pergunto, mas você sabe lidar com você mesma? Qual que você acha que é a resposta dessa pessoa? Ela não sabe. Ela fica querendo lidar com o outro sem nem mesmo saber lidar com ela. Como que ela vai conseguir? Ela vai conseguir, gente. Se eu não me conheço, se eu não entendo do porquê eu ajo assim, de tudo que aconteceu na minha infância, e eu vou mudar o meu comportamento para eu entrar em equilíbrio, automaticamente eu não vou conseguir mudar o outro. Mas então, Tati, por que que há necessidade de mudança? Porque você vai conviver cada vez mais com pessoas doentes emocionalmente. E aí eu te pergunto, é fácil para quem lida, para quem tem que cuidar de um parente? Vocês não têm noção do quanto as famílias sofrem. Por quê? Porque é importante eu saber lidar, porque mesmo de forma inconsciente, eles vão tentar apagar a sua luz. Por quê? Porque eles estão feridos. Olha, você pega um grupo de mulheres. Se você parar para conversar, ou é sobre doença ou sobre remédio, ou sobre problema, cada um na sua dor. Você fala sobre os filhos, filhos tomando medicamento. Se fala com marido e mulher pensando em separação. Que vida é essa? Então, ou seja, eu preciso me blindar. Faz sentido? Eu tenho que acordar e ter meu horário aqui para cuidar das minhas áreas, porque eu convivo com essas pessoas e eu não posso ser grossa, porque se eu sou grossa, eu invalido o que eu estou aprendendo. Se eu ignoro, eu estou invalidando o que eu quero me tornar. Então, muitas vezes eu vou aprender para aprender a lidar com essas pessoas, a ter paciência, amor e compaixão, porque elas fazem isso de forma inconsciente. E eu vou esperar o tempo e eu vou ser luz, porque através da minha conduta eu posso trazer. Quantos casais que estão aqui com seus companheiros, mas talvez ou foi o marido que começou, ou foi a mulher. Sim ou sim? E eu só dizia o quê? Paciência, amor e compaixão que eles vêm. Sim, quem está aqui comigo já ouviu e tem tido grandes resultados. Entendem a diferença? Sem eles, muitas vezes nem está aqui estudando. Mas você sendo luz na vida dele. E se ele tá aqui, no final, dá um abraço. Se tiver do teu lado, já dá um abraço e um beijo e fala assim: Nossa, obrigada por você estar aqui. Se não tiver ainda com você no final, você fala assim: Ó, muito obrigada por você me dar esse tempo para cuidar de mim. Porque era isso que eu agradeci o meu marido quando ele não estava. Muito obrigada por você permitir eu ter esse tempo. E ele começou a respeitar, porque eu agradecia ele todos os dias. Entende a diferença? E por fim, nós estamos lidando com as mentiras da mente e essas mentiras minam a nossa esperança e a fé. Então, quem eu sou de verdade? Quem eu quero ser de verdade? E aí é muito importante eu compreender isso de quem eu quero ser de verdade para que eu não entre na escuridão do outro. Porque foi justamente nessa situação que muitos caíram. Lembra que a mente precisa de um tempo para processar? E aí, nesse tempo, diante de muitas críticas, diante de muito julgamento, quantas vezes eu comecei e parei, porque ninguém me ajudou a como lidar com o outro. E hoje eu trouxe duas
sugestões para vocês aplicarem de quando lidar com críticas e julgamentos, correto? Então, toda mudança, como a Lúcia colocou aqui, ó, temos que aprender a mudar primeiro a nós mesmos, exatamente, correto? A Lúcia Pinheiro, ela disse que foi no posto e ela se assustou com o número de pessoas doentes. E outra, só tinha 5 fichas, ou seja, a nossa estrutura socioeconômica não está preparada para esse número de pessoas com doenças mentais. Então, quem vai aprender a lidar com isso? Você. E se você tiver valores e princípios elevados, é minha responsabilidade. Porque esse é o segundo mandamento, amar o próximo como a mim mesmo, eu não posso ignorar. Então, preparados para ver como que vocês podem lidar com essas pessoas? Só que isso só vai acontecer se essas áreas estiverem abastecidas. Lembra do pneu? Essas são 4 áreas. Se o pneu tiver careca e murcho, você pode dar carona? Você vai Não. chegar a algum lugar? Esqueça. Então, se na sua mente, a mente já está dizendo, na teoria é fácil, mas na prática não é, eu te provo, não só com conhecimento científico, mas princípios bíblicos, que quando você está abastecido com o teu coração, tua mente, tua alma, a tua adoração se eleva. E isso quimicamente, com neurotransmissores em equilíbrio no seu cérebro, você consegue. Então, vamos lá. Essas 2 sugestões, elas só funcionam se você tiver abastecida. Então, por isso que o processo dos 21 dias, ele é pelo bloco de 7, trazer a consciência. Mais 7 dias eu tenho a solidificação, intensificação desse conteúdo no teu coração. E o final, exatamente fazer a integração dessas 4 partes. Por quê? Porque 7 dias só está aqui. Curto prazo, médio prazo, longo prazo, e aí, através de seus princípios e valores, você determina o que você quer ser a partir de agora ou se vai voltar para o caminho anterior. Faz sentido? Tá claro para vocês? Então, a gente faz todo esse processo de 21 dias dentro das funcionalidades mentais, de como a mente funciona. Porque imagina, peço licença para citar, tem um texto que eu precisei compreender muito antes de invalidar uma técnica terapêutica. Eu vou repetir, teve um texto bíblico que eu tive que estudar, meditar, compreender muito antes de invalidar uma técnica terapêutica. Por quê? Porque minha mente já dizia isso não vai funcionar por um tempo. Então, Tati, o que te fez todos os dias colocar isso como prioridade na tua vida? Foi o texto de Mateus 22, 36 e 37, correto? Onde lá falou, qual é o maior mandamento? Aí tua mente diz assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Responde rápido, não responde? Até quem não, talvez não tenha nem habilidade para me falar, amar a Deus. É ou não é? Só que lá diz a forma como amar a Deus. De todo o coração, de toda a alma e de toda mente. Se minha mente está doente e eu não sei, não tenho conhecimento, meu coração vai estar raiva, mágoa, não perdoa. E como que eu vou agir? Tá fazendo sentido? Então, para que uma técnica terapêutica ela funcione, primeiro eu preciso o quê? Tá de copo vazio. Aprender, convencer meu coração para fazer e aquilo tem que estar em harmonia com o que eu acredito. Então vamos lá, eu trouxe para vocês aqui essa primeira tela, que é uma sugestão de como você vai lidar primeiro com o outro, tá? Com o próximo, não são pessoas íntimas. Então, quando você receber uma crítica, correto? Imagina que o teu tanque está sendo abastecido nos 4 pneus. Então, se ele está abastecido, você tem a capacidade de ouvir sem se defender imediatamente, porque você não vai estar lá naquele padrão da reatividade do seu antigo eu.
Se os seus quatro pneus estão abastecidos, você vai responder com calma. Sinto que você me veja assim. Eu estou apenas cuidando da minha saúde. E se você está com os quatro pneus abastecidos, você não vai colocar mais veneno ou lenha na fogueira. Você vai mudar de assunto, sem emoção, sem defesa, apenas fato. De que talvez ela esteja te achando estranha, indiferente, fria, e você vai falar: sinto muito que você veja assim. Eu estou apenas cuidando da minha saúde. E você vai mudar de assunto e vai se manter firme, porque quando um não quer, dois não brigam. Se o pneu tá murcho e careca, na teoria é tudo bom, mas na prática não vai funcionar. Fez sentido? Mas se teu tanque do amor, da paciência e da compaixão tá cheio, por que que você vai entrar na escuridão do outro? Se um não quer, dois não brigam. Tá fazendo sentido? Então, para as pessoas que não são tão íntimas, é importante que você tenha essa frase. Eu sinto muito que você pense assim, mas eu tô agora cuidando da minha saúde. E você faz uma pergunta sobre outro assunto para aquela pessoa. Tá claro? Tati, mas e se essa pessoa for mais achegada e ela descer o verbo em mim? Tem gente que é assim ou não é? Dizer só, eu sinto muito que eu tô cuidando da minha saúde, vai vir mais. Se for amiga, que você já não tem mais tempo para ela, que ela não faz atividade física, não come de forma saudável, ela não tem tempo de ler a Bíblia, vai te criticar ou não vai? Se for, por exemplo, uma mãe, um filho ou qualquer outra pessoa que você estava ali, sempre ligava, você ia, você corria, fazia tudo e de repente você fala assim: olha, hoje eu tenho um compromisso, hoje eu não vou poder te ajudar. Talvez amanhã eu vou checar aqui na minha agenda, mas eu te respondo. Essa pessoa vai gostar? Hum? Não vai gostar. Então, e quando é íntimo, Tati, como que eu vou lidar? Então, eu vou trazer para você agora uma sugestão de quando é uma situação com pessoas íntimas. Então, aqui é muito claro você entender que não entre na escuridão dos íntimos, porque se você reage, você volta ao jogo dele. E no jogo do outro, você sempre perde. Então, como fazer, Tati, quando a pessoa disser que eu sofria, que eu tô diferente, que me largou de lado, que agora subiu para a cabeça? Quando disserem, nossa, você não liga mais para mim, para a família, a sugestão, pelo amor de Deus, não responda com um texto de 3 páginas se defendendo ou ofendendo a pessoa, não. Seja firme e doce. Eu escrevi errado aqui, ó. Seja firme e doce ao invés de amarga e grossa. Porque se tu decidiu mudar a tua forma de pensar, a sua personalidade, é para você ser firme e doce, não é para você voltar lá pro amargo e grosso, não. Então você pode responder: sinto que veja assim, eu estou apenas cuidando da minha saúde. Só que se a pessoa insistir, é importante que você já tenha aí guardado respostas sensatas. Porque a pessoa vai mandar outro textão e aí você vai falar assim: eu entendo o seu ponto de vista, eu respeito o seu ponto de vista. E ela vai mandar outro textão, um áudio, e você fala assim: eu compreendo, pode até parecer isso mesmo que você está dizendo. Eu vou pensar sobre isso e lhe agradeço por você ter mandado essa mensagem. E aí você faz outra pergunta e muda de assunto. Porque note o padrão. Você valida o que a pessoa está pensando, porque é segundo o que ela está ali dando significado. Só que você não está concordando, você está respeitando o ponto de vista. Só que você não vai ficar se justificando e nem vai entrar na escuridão do outro, porque quando um não quer, dois não brigam. Sua paz se torna inegociável. Fez sentido para vocês? Então, é importante eu ter essas frases e ter bom senso, razoabilidade e muita paciência, amor e compaixão. Lembra que eu expliquei no início? O cérebro seu está mudando e o do outro também. E vai precisar de um tempo para adaptar. Aí tem pessoas que falam assim: nossa, mas já tem não sei quantos meses e ainda continua. O André, para eu acordar cedo, foi desafiador.
O André, para eu poder sair, talvez, para ter um momento de solitude, foi desafiador. O André, para eu poder fazer uma atividade física, que era a dança, foi desafiador. O André, para eu poder ter meus cursos, foi desafiador. Mas valeu a pena eu manter meus princípios, meus valores. E hoje, esse ano, a gente faz 25 anos de casado. Mas com 10 anos, ele tirou a aliança e falou assim: Olha, não aguento mais. Ou seja, hoje eu tenho um filho, hoje a gente tem nossas diferenças. E eu digo para ele, amor, eu respeito seu ponto de vista. Vou analisar o que é importante eu melhorar. É diferente ou não é? Então, ou seja, se eu tô com meus tanques, meus pneus cheios, eu não vou entrar na guerra porque a minha paz é inegociável. Tá fazendo sentido? Mas, Tati, você falou aí que para essas técnicas terapêuticas funcionar, eu preciso abastecer meus pneus, sim ou sim? Então, nós vamos continuar abastecendo esses pneus. E uma coisa que é muito importante vocês compreenderem é que quando o cara lá no posto chega e pergunta para você o que você quer abastecer, se seu carro for gasolina e ele põe um diesel, o que que acontece? Aí tu vai culpar o cara lá, o frentista? Quem diz o que seu carro pega é o quê? É você. Meu carro é diesel, meu carro é a álcool, meu carro é a gasolina. Então, muitas vezes nós estamos seguindo para a vida o outro ditando quem nós somos. Então, para priorizar você, você precisa saber quem é você. Tati, você em 21 dias vai descobrir quem sou eu? Já vou responder não. Mas o que eu preparei para os próximos 14 dias, até aqui já fez diferença na sua vida ou não fez? Então, a partir de amanhã, que é o nosso segunda fase, o que que vai acontecer nessa segunda fase, Tati? Nessa segunda fase, se você decidir vir comigo para a fase 2, prepare-se para algo transformador. No dia 8 e 9, nós faremos o exercício mais poderoso de todo o desafio, que é a ressignificação de identidade. Eu vou te ensinar uma técnica para você deixar de se ver como cansada, guerreira, salvadora e começar a assumir a identidade de uma mulher soberana. Só que esse soberano aqui é com muita paciência, amor e compaixão, e não com frieza e amargura. É ser firme e doce. E isso não se trata de papo motivacional, mas se trata de reprogramação mental com base em neurociência e processos psicológicos e inteligência emocional. Se você quer saber quem você realmente é, quando não está servindo os outros, precisa estar na aula de amanhã. Então a decisão é sua. Segure firme e eu vou te ajudar nos próximos 14 dias. Você aceita a minha ajuda? Quem aceita a minha ajuda? Levanta a mão. Então eu vou estar aqui com você. Para as pessoas que fizeram, gente, os 7 dias, tenho certeza que tudo que eu falei aqui está aqui nessa área. Mas é importante a permissão do coração. E cuidado, porque a mente vai invalidar muita coisa. É lá aquelas mentiras que estão impedindo você de entrar em ação. E meu convite é só que você continue. Só que você continue. Aqui, ó, várias pessoas dizendo que aceita a minha ajuda, Luciene Monteiro, Liliane Ribeiro, a Carmen, a Simone junto, a Simone Nunes, estamos junto. E eu só tenho que agradecer a Deus e dar os parabéns a você por estar aqui nesse domingo, 7 dias comigo, correto? Vou seguir para a segunda fase, que vão ser mais 14 dias. E o André, cadê você, amor? O André vai dar os avisos finais para a gente encerrar e depois eu vou me despedir de todo mundo aqui para agradecer uma a uma, tá bom? Ali, ó. A Bom Andrea está dia, dizendo bom que é o dia, bom melhor dia. desafio da vida do Instituto. Obrigada, meu amor. Receba meu carinho. Amor, pode falar. Amor, primeiro, gratidão pelo tempo que você teve paciência comigo. E hoje eu só tenho que agradecer a nosso Deus por hoje, além de sermos marido e mulher,
termos um respeito um pelo outro, saber respeitar a diferença. Obrigada, viu, por você me permitir me priorizar, mesmo às vezes você querendo que eu fique aí grudadinho em você, mas eu vou acordar. Abro exceções, mas eu me priorizo. Te amo, viu? Bom dia a todas e todos. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês pela confiança no nosso trabalho, no nosso instituto, principalmente na Tati. E só quem quer mudanças vem para um domingo, 6 horas da manhã, para uma aula. Só quem quer mudanças. Então, só de você estar aqui é porque você quer melhorar. Então, parabéns para você. Dê palma para você mesmo. Parabéns para mim. Parabéns. Parabéns. Tem um texto bíblico que diz que a fé sem obras está morta. Então hoje você está aqui é uma obra. É você fazendo a sua parte. Então parabéns por você estar aqui no domingo, 6 horas da manhã. Eu costumo dizer que só louco e maluco estuda 6 horas da manhã no domingo. Então você está nessa classe aí de maluco e doido. Mas só os malucos e doidos é que têm paz e plena felicidade. Porque eles conseguem entender a importância de se priorizar. E quero agradecer também a Tati pelo conteúdo maravilhoso e pela paciência que ela teve comigo e dizer que nós estamos muito mais forjados hoje. Tudo que aconteceu foi para nos forjar. Então, se você está passando um desafio hoje, qualquer que seja, lembre-se que Deus não permite que um servo dele sofra ou passe por uma provação além daquilo que possa aguentar. Então, se você está aqui hoje, quem sabe foi uma providência divina, porque talvez você não estava aguentando mais, olha, eu preciso de ajuda, e você está aqui. Então, parabéns pela decisão de se permitir estar aqui. E em relação à continuidade do desafio, se você precisa de algum ajuste aí, se você viu que esse é o caminho, se fez tudo sentido para você, ou se não está fazendo sentido, mas está lhe fazendo bem, e você precisa continuar, entre em contato comigo ou com a Tati, porque muitas vezes você tem aí um dia diferente do recebimento, você precisa negociar, né? Eu só posso pagar daqui a 5 dias ou daqui a 6 dias, não tem problema nenhum, a gente confia em você. Então você vai continuar para fazer o desafio completo, tá? Então se você tiver algum desafio, ou a data do cartão precisa de 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, não tem problema nenhum. Você pode entrar em contato com a gente, olha, mandar uma mensagem para mim ou uma mensagem para a Tati, que amanhã você vai estar aqui com a gente. Amanhã você vai estar aqui com a gente. E não só amanhã, durante todo o desafio. Então, ó, finalizando, agradecendo. Parabéns, Tati, parabéns, meu amor. Você tem sido luz na vida de milhares de pessoas e continua sendo agora nesse desafio. E parabéns a todos que estão aqui. Excelente domingo para vocês. E a gente se vê amanhã. Beijo. Beijo. Gente, eu vou estar aqui agradecendo, dando os parabéns a todo mundo que tirou esse domingo. Receba meu carinho e amor, viu? A Jamima, Dolores, Gif, Josilene, Lúcia Pinheiro, Aline Lima, Bruna, Erivânia, Rose, Sônia Maria, Aline Veiga, Edna Nascimento, Josefina, Ana Maria, Silvia Maria, Elindaiane, Regiane, Clotilde, Raquel, Vane, Samara, Alexandra, Luciene, Elivânia, Valdice, Dinha, Jaqueline, Olene, Jo, Maria José, Marinalva, família Maciel, Zene, Silvana, Gislane, Janaína, Liliane, Luzia, Michele, Carmen, Rosilene, Carmen de novo, Laíse, Lília, Euseni, Maria do Carmo, Rosilene, Vânia Machado, Luciene Monteiro. Ai, faltou duas aqui. Valdineia, Má Ferreira, bom ter vocês. Lurdinha, Estezinha, Vilane, Fran, Juscelândia, Sulamita, Célia Bora, Bárbara, Gildene, Emilene, Eugênia, Rene, Andréa Guimarães, Aline, Simone Nunes, Gláucia, cadê meu pequeno Gláucia? Marli, Helena Paz, Ingrid, Célia,
Ana Oliveira, Marili, Maria Lúcia, Gilca, mamãe, te amo, mamãe, te amo, Santos, te amo também. Gilquinha, quem mais está aqui? Juliérica, Bea Paz, Miriam Trancoso, Marcelene, Vilane, Sandrug, Inália, Sheila Messias, Maria Januário, Mari Lúcia Lopes, Bruninha, oi, Cris, São Gilmar, Josefa, Lúcia, Adriana Andrade, Jace, Valdete Lima, Valdice, Helena Gomes, Eliane, Chilton, um beijo no coração. Que nosso Deus abençoe grandemente o domingo de vocês e que vocês possam ser luz onde Ele colocar vocês, tá? Partiu! Beijo!